5, versículo 12, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. É interessante, porque Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Tudo que Paulo vai dizer aqui, principalmente a forma como ele escreve essa carta, vai ser aquela massa inicial que vai desenvolver todo o Novo Testamento. A carta de 1 Tessalonicenses, além de ser o primeiro escrito do Novo Testamento, ela também produz materiais literários para o Novo Testamento. Então a gente está lidando aqui com o escrito mais antigo do Novo Testamento, que é a primeira carta de Paulo aos irmãos que moravam em Tessalônica. E eu quero ler 2 versículos aí. Capítulo 5, versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselhem. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. É interessante porque, para falar de liderança, a gente tem livros de Paulo para a gente falar de liderança. Por exemplo, as cartas pastorais. Cartas destinadas exclusivamente para líderes. Para líderes. Então, se fosse para escolher, obviamente escolheria. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo aqui, nessa primeira carta aqui, ele fala de tanto assunto, ou melhor, a carta é meio estranha porque é diferente de outras. O apóstolo Paulo gasta do capítulo 1 ao capítulo 3 até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 13, como essa parte a gente chama de ação de graça. Ele louvava a Deus pela igreja de Tessalônica. Então ele gasta 3 capítulos focados nisso. O capítulo 4 ele vai dar orientações, ele vai dar algumas orientações. No capítulo 5, no finalzinho do capítulo 4, início do capítulo e uma parte do capítulo 5, ele vai dedicar exclusivamente a falar sobre questões de mortos. Então, se a gente for olhar pelo conteúdo da carta, ela não seria propícia para falar de liderança. Mas ele dedica 2 versículos, que às vezes a gente lê e não presta atenção. Por exemplo, quando a gente está estudando, quando a gente vai interpretar uma carta, palavrinha-chave é que a gente tem que observar o argumento do autor. Como que o autor desenvolve a carta? O que ele diz no versículo 1, versículo 2, versículo 3, e assim vai. E aí, às vezes você vai colocando os temas do lado. Nesses 2 versículos que a gente acabou de ler, se fosse para fazer esse exercício numa aula de hermenêutica, a gente poderia colocar o seguinte tema: o líder, a liderança servidora. Ou, uma palavra mais simples, a gente poderia, o líder que faz, ou o líder que serve. Então, esses 2 versículos aí, se a gente for para colocar um tema, e é o que eu quero propor para a nossa conversa nesse devocional de hoje, é o seguinte: qual é o perfil de líder que Paulo estabelece nesses 2 versículos? Ou, em vez de uma pergunta, o que se espera de um líder? Mas que líder é esse? Esse líder é um líder que serve. Se a gente olhar direito o versículo 12, ele vai começar dizendo assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os que
aconselham, versículo 13, tenham-nos na mais alta estima. Pergunta que deve fazer o texto: por que deve manter essas pessoas em alta estima? Por causa do serviço, por causa do trabalho. Então, tema: uma liderança servidora. É até um contrassenso, porque se eu falo de liderança, logo eu tenho que falar de serviço. Mas é interessante que esse conceito de liderança como serviço se perdeu. Se perdeu em que sentido? Às vezes as pessoas, líderes, falam sobre serviço, sobre doar ao próximo, mas você vai na prática, você não consegue enxergar isso. Trouxe aqui, por exemplo, 2 livros que são, se você nunca leu, por favor, leia, que é o primeiro da saga, que é o Monge e o Executivo, e De Volta ao Mosteiro. É prova de que publicações a gente está tendo. O que não estamos tendo é a aplicação do serviço quando a gente fala de liderança. E a preocupação do apóstolo Paulo, ao dedicar esses 2 versículos aqui, é que essa comunidade já tinha um tempo que não tinha contato pessoal com ele. Se a gente vê o capítulo 2, ele fala que ele viu Timóteo. E aí o Timóteo lá fez um relatório e levou para ele. Falou: Paulo, olha, a igreja está assim, assada. E aí, ele passa esse relatório para Timóteo, para Paulo, e aí Paulo, a partir desse relatório, ele redige essa carta. E ele dedica esses 2 espaços aí, esses 2 versículos dedicados para a liderança. Só que o que me incomoda nesse versículo é que só se pode ter líderes em autoestima se eles se enquadrassem no que o apóstolo Paulo diz, que é o serviço. Por quê? Porque não tem liderança sem serviço. Não tem liderança sem serviço. Qualquer conceito diferente disso é mentira, é falácia. Biblicamente, liderança envolve serviço para o outro. Esse conceito de liderança, de sucesso, ficar rico, isso aí não é bíblico. Porque quando a gente olha o próprio Cristo, a gente vê essa questão da liderança como serviço. E é interessante, se de um lado Paulo está preocupado com líderes que se dão ao serviço, do outro lado tem uma comunidade. Uma comunidade que hoje para a gente seria e tem sido um desafio. A comunidade de Tessalônica era uma comunidade, se a gente pode dizer em conceitos mais atuais, era uma comunidade proativa. Uma comunidade que tomava iniciativa. Era mais ou menos uma comunidade que não precisava de muito empurrão da liderança da igreja. E isso fica muito claro, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, quando o Paulo ele começa dizendo o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que eles estavam demonstrando? Eles estavam demonstrando um trabalho que resulta da fé, um esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma comunidade proativa. Não precisava do líder ficar, até porque o apóstolo Paulo ele não estava pessoalmente. Tinha pessoas se apresentando, mas o apóstolo Paulo, mas eles continuaram avançando na fé. Se a gente olhar o versículo 6, ele vai dizer o seguinte: de fato vocês se tornaram nossos imitadores, apesar de muito sofrimento. Então essa igreja estava num contexto de sofrimento, receberam a palavra com alegria. Não, porque normalmente num ambiente de perseguição, de sofrimento, a tendência é esmorecer. Mas não,
essa comunidade ela se tornou imitadores tanto do próprio apóstolo Paulo como do próprio Senhor. Então era uma comunidade com iniciativa própria. Outra coisa, um outro detalhe aqui importante, versículo 7, ele vai falar assim, ó, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Ou seja, eles estavam distantes já há um certo tempo do apóstolo Paulo. A saudade era muito grande, ao ponto do apóstolo Paulo enviar Timóteo para ver se eles estavam crescendo, se eles estavam avançando com fé. Apesar dessa distância, eles haviam se tornado um modelo. Ou seja, era uma comunidade proativa. Então, para uma comunidade que tem uma iniciativa própria, o modelo de liderança que o apóstolo Paulo havia pontuado lá no capítulo 5, versículo 12 e 13, se encaixava perfeitamente aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos numa encruzilhada. Os líderes que hão de surgir, ou os líderes que trabalharão daqui para o futuro, eles vão lidar com pessoas proativas. Com pessoas que não engolem as suas palavras sem antes checá-las. Palavra como transparência é um artigo obrigatório na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Vai exigir muito mais de nós do que exigiu dos pastores, ou dos líderes, ou dos professores há 50, 60 anos atrás. Eu tenho dito, e vou falar aqui, o que a pandemia fez com o mundo foi algo revolucionário, algo que iria acontecer daqui 20, 30 anos, já está acontecendo. Então, se o mundo mudou, se a compreensão com relação à realidade mudou, nós como líderes, seja pastores, seja professor de escola bíblica dominical, em certo sentido, a gente sempre vai exercer o papel de liderança, a gente tem que ter em mente essa ideia de uma liderança servidora. Uma liderança que prioriza serviço, que prioriza a vocação. A vocação de um líder é ser servo. É o que o apóstolo Paulo afirma nos versículos 12 e 13 do texto que a gente acabou de ler. Vocês, olha para você ver, vocês apenas mantêm em autoestima as pessoas que lhe servem. Que colocam vocês como a primeira pessoa da agenda. Meus amigos e meus queridos, o mundo mudou. Hoje, a gente tem que estar preparado. Eu tenho falado. Hoje, e isso, a tendência é continuar piorando. Os pastores 50, 20, 30 anos atrás não precisavam de fazer teologia. Precisavam de fazer teologia, só que não fizeram. Hoje, precisa de teologia e muito mais. E muito mais. Por quê? Porque o mundo mudou. Os desafios hoje são totalmente diferentes. As pessoas mudaram. Por isso que a síntese que a gente faz lá no capítulo 5, versículo 12 e 13, uma liderança servidora, é mais ou menos aquilo que eu quero conversar com vocês aqui, rapidamente. A liderança servidora é aquela que envolve esforço. É só a gente voltar lá no texto que a gente acabou de ler. Olha o que o apóstolo Paulo diz: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração com aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. E é interessante que a palavra esforço aqui, ela tem, no original, ela tem duas bifurcações. Ela pode significar esforço físico, mas também pode indicar esforço mental. O que a gente está fazendo aqui
4 anos, 2 anos, é esforço mental. A gente está revendo nossos conceitos. A gente está revendo a nossa maneira de enxergar e compreender a vida. E rever a vida, rever os conceitos teológicos que a gente herdou através da Bíblia, exige um esforço mental. Quer transformar pessoas? Transforma a sua mente a partir das Escrituras. O próprio Lutero já dizia isso. A verdadeira reforma acontece a partir da transformação da nossa mente mediante as Escrituras. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para uma liderança que serve, que dá vida, se não for a partir das Escrituras. Por isso que nós temos que nos empenhar. Por isso que nós temos que estudar. E é interessante que o apóstolo Paulo, na carta, ele dá alguns indicativos com relação ao que é esse esforço. Se a gente olhar o capítulo 2, versículo 8, o apóstolo vai dizer o seguinte, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, que já era tudo, né? O Evangelho de Deus é tudo. Mas eu adoro o que está depois da vírgula, mas também a nossa própria. Preparar uma aula, preparar um sermão para pregar com dedicação, é dar a própria vida. Eu particularmente fico muito chateado quando eu vou na igreja e vejo o pregador subindo no púlpito e você vê que ele não prepara nada. A nossa principal missão como líderes, a partir do que as cartas pastorais falam, é pregar o Evangelho. A nossa função principal é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho exige esforço. E esforço mental. Por que eu estou falando isso? A rotina que o seminário estabelece na vida do aluno é para isso. No final das contas, os trabalhos que vocês fazem, tudo que vocês fazem, no final das contas, é para criar essa rotina e essa preocupação do cuidado com as Escrituras. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui do esforço, ele está falando de duas dimensões. Ele se refere tanto à dimensão física, mas também à mental. Porque a verdadeira transformação começa aqui dentro. Aqui, é no mundo das ideias, como disse Platão. É no mundo das ideias onde as coisas de fato acontecem. E a transformação da nossa mente começa aqui dentro. E ela, se a gente quer que a nossa mente esteja subjugada aos valores de Cristo, aos valores de Deus, nós temos que começar a educá-la. E a gente pode começar a educá-la a partir do seminário. Ele fala no versículo 9, olha, do capítulo 2, além de dar a própria vida, olha o que ele diz no versículo 2. No versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Estudar teologia não é fácil. Não é fácil. Ler um livro não é fácil. Se empenhar a compreender um livro da Bíblia não é fácil. Por quê? Porque a gente não está. Nós fomos criados numa cultura que não prioriza estudo. Ou melhor, a gente não sabe nem estudar. A gente não sabe nem ler. Então a gente precisa de ir quebrando essas amarras. A gente vai ter que esforçar um pouco mais. E às vezes, esse trabalho é esgotante. Por quê? Porque a gente está quebrando amarras que a gente foi gestado, foi criado. Mas precisa de esforço.
para de fato a gente construir uma liderança servidora. Quando alguém chegar para você e perguntar o que é isso, você vai ter uma resposta. Uma resposta clara. Não teremos resposta para tudo, mas a gente pode explicar melhor questões que no passado a gente não conseguia explicar. Então, uma liderança servidora é aquela que envolve esforço. Em segundo lugar, uma liderança servidora é aquela que envolve cuidado. A palavra, e é interessante, vocês vão aprender isso com Silas quando estiver estudando grego. Uma das palavras mais difíceis para fazer tradução do grego é o particípio. Porque ele, ao mesmo tempo, ele pode ter característica de verbo, mas ele também pode ter característica de adjetivo. Aqui, quando se fez a tradução, os que se esforçam no trabalho é um adjetivo que qualifica a liderança. O segundo, que os lideram, é um outro particípio que está qualificando essa liderança. E é interessante que a ideia por trás da palavra lá no grego para liderança aqui é cuidado. Além de você esforçar como líder, se dedicar, gastar tempo, perder parte do dia lá preparando o sermão, você também tem que priorizar o cuidado. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Influenciar outras pessoas a fazerem o que as Escrituras diz. E aí, essa carta está recheada desse conceito que o apóstolo Paulo espalhou em toda a carta. Por exemplo, se a gente for lá no capítulo 2, versículo de 3 a 6, ele vai dizer que não busca a aprovação dos homens. Porque às vezes a gente confunde essa questão de liderança. Às vezes até um conceito que a gente já tem. Eu preciso de agradar as pessoas. O apóstolo Paulo fala ao contrário. Nós não buscamos a aprovação dos homens. Primeira coisa aí que a gente precisa de quebrar é que um líder que preocupa com o cuidado, ele não busca a aprovação de ninguém. Outra coisa, versículo 10, ele fala que a vida do líder que cuida de pessoas deve ser uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? É uma vida onde que as pessoas podem pegar e não vai encontrar fios para puxar. Qual é o capítulo? Capítulo 2, versículo 10. Vida irrepreensível. Que é o princípio das cartas pastorais. Como a gente é líder, então a gente vira vidraça. E o apóstolo Paulo diz: olha, vocês têm que ter uma vida irrepreensível. E aí, tem dois versículos aqui que eu acho bacana dele. Que o que eu falei até aqui, não buscar a aprovação dos homens, vida irrepreensível, está muito voltada para a alma do líder. Mas aí, no versículo 7, ele vai dizer que o líder cuida de vocês como uma mãe. Versículo 11 do capítulo 2, ele fala que o líder é aquele que cuida como um pai. A mãe traz para mamar, traz para perto. O pai, em amor, ele corrige. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Dentro desse universo que a gente está aqui dizendo, está falando aqui sobre uma liderança servil. Uma liderança servil. Então a gente devemos nos atentar a isso. E aí, agora um texto que me chama muita atenção quando eu falo com relação a esse aspecto de cuidado, é o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 29, no finalzinho do Sermão da Montanha. Mateus vai escrever o seguinte: Jesus ensinava como que tem autoridade e não como os mestres da lei. Porque aqui há uma diferença entre autoridade e poder. Autoridade
poder se impõe, a autoridade se conquista pelo coração. A gente tem que conquistar o coração das pessoas para que elas possam viver uma vida plena em Deus. Então, uma liderança servidora é aquela que envolve esforço, é aquela que envolve cuidado, mas é aquela que, por último, em último lugar aqui, cria caminhos. O que ele diz no final do versículo 12? Tenho consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselhem. Palavrinha chave aqui por trás dessa tradução aqui é a ideia de ensino. Ensino. Quando eu ensino outra pessoa, eu estou criando novos caminhos. Estou criando novas alternativas. A vida é dura, ou não é? É fácil? Não. Quando você ensina, a pessoa vai se enchendo, e quando as situações da vida e tentar pregar ali uma peça, ela vai ter alternativa para lidar com aquele problema. Através do ensino. No capítulo 2, versículo 12, a finalidade do ensino e do aconselhamento é para viver uma vida digna. Nós aconselhamos e ensinamos as pessoas a viver uma vida digna. Mas a pergunta principal aí é: qual é o conteúdo desse ensino? O próprio apóstolo Paulo busca a resposta. Capítulo 2, versículo 5. O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. O conteúdo, o fundamento do ensino deve ser o evangelho. Porque lá na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 1, ele vai dizer que o evangelho é poder. E esse poder tem a capacidade de transformar vidas. Então nós, como líderes, nós temos que entender que a nossa principal função é servir as pessoas. Servir as pessoas. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Mesmo que às vezes as pessoas nos maltratam. A gente lida com pessoas e às vezes as pessoas falam: parece que a gente tem a obrigação de fazer aquilo. Mas a gente tem que entender que a gente foi chamado para servir. Mas o que envolve essa liderança que serve? Envolve esforço, envolve cuidado e envolve ensino. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra que foi dita. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado por cada aluno que está aqui, esteve aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse último encontro nosso aqui no devocional, Pai. Que o Senhor possa colocar no nosso coração todas as verdades que o Senhor estabeleceu para a gente durante todo esse ano, e que esse conteúdo venha fazer sentido na nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus.